É convidado do Telejornal, José Manuel Bolieiro, presidente do PSD Açores. Muito obrigada por ter vindo. José Manuel Bolieiro, perguntava-lhe, pedia-lhe uma primeira avaliação à forma como o Governo tem lidado com este surto da Covid-19 nos Açores. Boa noite, Berta. Boa noite a todos os nossos telespectadores que nos acompanham. Uma primeira saudação à RTP Açores pelo trabalho que tem vindo a desenvolver e o agradecimento por este convite para aqui estar. Tem sido minha regra, e em nome do PSD, poder apenas ajudar e não contrariar. E tem sido este o meu objetivo e a nossa postura do PSD. Nós não observamos apenas o problema, queremos ser parte da solução. E quero deixar uma nota de que, no que diz respeito à importância da prudência, nós comungamos, desde a primeira hora, nas soluções prudenciais e de cautela que foram promovidas pela região e pela população em geral, que tem acompanhado exatamente, por iniciativa própria, esta prevenção na atitude e nos comportamentos. E quero, por isso, deixar uma nota de saudação pelo que temos, na generalidade, vivido. Mas queria começar esta nossa conversa com uma palavra, em primeiro lugar, de solidariedade e uma segunda de gratidão. A primeira palavra de solidariedade, desde logo, para as famílias enlutadas, porque também, infelizmente, isto aconteceu e está a acontecer nos Açores. Fica, por isso, em nome pessoal, para as famílias enlutadas, a nossa solidariedade e as nossas condolências, para com isso mostrar também apoio para tudo o que necessitarem e confortá-los neste momento de dor, porque é com estes falecimentos que todos compreendemos, dolorosamente as famílias em primeiro lugar, mas todos nós, a gravidade desta doença e deste vírus. Como, aliás, há pouco também tivemos a oportunidade de ouvir o Pierre Sousa Lima quanto à sua situação concreta, que felizmente acabou bem e está recuperado. A outra palavra é de gratidão e que, por justiça, deve ser dirigida a todos os profissionais de saúde que, no terreno, mais do que teorias e prevenções, se dedicaram de alma e corpo a apoiar e a ajudar todos os que foram recorrer ao seu apoio e à sua intervenção. Igualmente às forças de segurança, à proteção civil municipal, a todos os que no apoio social, sejam nas autarquias, câmaras municipais, juntas de freguesia, os trabalhadores que têm permitido a continuidade da normalidade possível nestas circunstâncias, correndo desde logo o risco, não medindo a sua cautela pessoal a favor do apoio a quem necessitava, naturalmente com as prudências e as necessidades dos equipamentos de proteção individual que bem reivindicava, muitas vezes não estava ao seu dispor. E por isso eu creio que é justo deixar esta palavra de gratidão a estes profissionais. Posso entender das suas palavras que o PSD está totalmente de acordo com o Governo em relação às medidas que foram tomadas, às medidas preventivas. Nós fomos sempre apoiando... Para conter o avanço. Sem dúvida, nós fomos sempre desde a primeira hora. Aliás, lembro bem, em termos de cronologia, que estava eu na Ilha Terceira no dia 10 de março, já estava não só a apoiar e a dar força às medidas, como até a sugerir e a declarar antecipado apoio para a subida, por exemplo, da situação de alerta para a situação de contingência, porque cheguei a usar a expressão de, como o povo diz, antes prevenir que remediar, e disse antes o excesso na prudência do que a negligência na ação. E, portanto, desde a primeira hora temos feito isso. O espaço aéreo devia ter sido fechado por razões sanitárias, como defendia o Presidente do Governo, e não foi o entendimento do Governo da República? Creio que desde a primeira hora, e em particular na Madeira, e o Governo Regional da Madeira fez essa exigência, depois de seguida aqui, e nós imediatamente apoiamos. Aliás, tive a oportunidade de deixar crítica em relação à atitude do Sr. Primeiro-Ministro. E fiz mais, lancei também a sugestão, que depois foi acolhida, para a SATA, para as Azores Airlines, suspensão dos voos para o Canadá e para os Estados Unidos. Creio que foram medidas prudenciais, bem tomadas e que ajudaram naturalmente a conter esta propagação. O PSD quase diariamente apresenta, sugere, vem surgindo com medidas para o apoio quer às famílias, quer às próprias empresas. Se começarmos pelas medidas
às famílias, ou por outra, se começarmos pela retoma, defender um plano global para a retoma da economia. Como é que se injeta dinheiro na economia regional? Quais são as vossas propostas? Roberta, com certeza, mas como a primeiro está a saúde, nós apostamos sempre em dedicar a nossa primeira atenção à prudência, à contenção e ao reforço de meios para o Serviço Regional de Saúde, para os profissionais. Sempre reivindicamos, desde a primeira hora, que houvessem equipamentos de proteção individual suficientes para, bem sei, não é, aliás, justo, achar que estávamos todos preparados para uma situação dessas. Isto são tudo coisas novas, infelizmente, e que implicam atuação em medidas em progresso. E, portanto, nós sempre prevenimos e procuramos incentivar para que houvesse um reforço de apoio, designadamente ao Serviço Regional de Saúde, aos profissionais de saúde, a todos os que no apoio social tivessem. Em particular. Depois, numa segunda fase, fase, porque era preciso apoiar, desde logo, as consequências socioeconómicas que esta contenção e o confinamento obrigou, nós definimos rapidamente também soluções e sugestões para que, além de apoiar as medidas que o Governo já tinha assumido, medidas de emergência, nós acompanhamos as críticas que os parceiros sociais e o Conselho Económico e Social dos Açores apontou para a insuficiência dessas mesmas medidas e propusemos, desde logo, medidas complementares, que estão, aliás, apresentadas para o Parlamento com recomendações ao Governo. Mas fizemos também, já há, digamos que várias semanas, a proposta da elaboração de um plano de retoma progressiva da economia com várias soluções e que apresentamos no Parlamento algumas e vamos apresentar ainda outras. E queria destacar... Gostava que concretizasse algumas. Exato, tenho muito gosto. Para além do plano global de retoma progressiva da atividade económica, no dia 24 de abril entregamos uma proposta para apoio extraordinário aos trabalhadores em layoff simplificado. É um projeto de resolução que está na Assembleia Legislativa. Também apresentamos, ou vamos apresentar agora, esta semana, compensação às empresas pela redução da faturação, que também é essencial, porque é notória uma redução de faturação. Temos que considerar exatamente o histórico do faturado e a quebra desta faturação ser compensada com apoio financeiro para que haja tesouraria e liquidez na economia. A nossa aposta das propostas, nós temos propostas para acesso a crédito e algumas para fundo perdido, designadamente com a revisão do sistema de incentivos regionais ao investimento privado, pretendemos que haja uma majoração das taxas de comparticipação que depois são transformados em fundo perdido. E depois também teremos a simplificação administrativa das candidaturas das empresas no âmbito do Covid-19, de modo a que, tal como eu creio que no dia 18 de abril tinha proposto um amplo simplex administrativo de modo a evitar as burocracias. Tudo isto pretende ser consensualizado. Eu tive a oportunidade também, ainda no dia 11 de março, estava eu na Ilha Terceira, propor até mesmo a disponibilidade do PSD para uma revisão orçamental com alterações, reforço de verbas para apoio ao Serviço Regional de Saúde e para a economia face aos impactos negativos que esta situação teria. Portanto, também, claro está, o apoio, reforço para as iniciativas na área da aplicação do layoff e das empresas que ficaram excluídas pelo facto de, nas medidas do Governo, só prever algumas atividades económicas e não todas. E a nossa proposta é do alargamento, acompanhando, aliás, os parceiros sociais, para que todas as empresas, independentemente da sua atividade económica, que tivessem constrangimentos fruto desta crise, pudessem ser apoiadas. Ter mais Estado na economia para podermos sair desta crise. Eu creio que usei uma expressão no dia 18 de abril, quando fiz a proposta de apoio às empresas, dizendo antes agora sermos generosos no apoio financeiro do que amarrados à rigidez orçamental que depois penaliza o emprego, o apoio às famílias e as próprias atividades económicas nos Açores. Daí que, com a desburocratização e o reforço de apoio, é possível garantir liquidez à nossa economia, manutenção do emprego, a manutenção possível, apoio aos desempregados e às famílias com o resultado desta situação. Nós não podemos priorizar o dinheiro, temos que priorizar as pessoas, designadamente na sua saúde, também na manutenção do seu emprego e dos rendimentos da família. Já que falam na saúde, ainda recentemente o PSD defendeu defendeu que
há doentes para além do Covid, não é? E que é preciso olhar para estas pessoas que não têm tido as suas consultas. Esta foi outra proposta que não também... não têm tido consultas, não têm tido os seus exames de diagnóstico e, portanto, é preciso, o Governo tem que olhar para estas pessoas de uma outra forma e recuperar também o plano das listas de espera cirúrgicas. Sem dúvida. Nós temos feito várias propostas, como se tem visto, não com a vontade de contrariar aquelas que são as medidas e a ação governativa, mas complementar, porque nós não queremos ser apenas uns observadores do problema, queremos ser parte da solução. E temos feito várias propostas desde o dia 10 de março, muitas delas aceites, outras que importa consensualizar e fazer, através da recomendação ao Governo, aplicar, acompanhando, aliás, os parceiros sociais, tanto na área da economia como na área da saúde. Esta é uma proposta que é decisiva, aliás, para garantir que, a par, e felizmente estamos a controlar uma parte significativa, como hoje é notícia, sem novos doentes, é preciso acompanhar aqueles que recorriam ao Serviço Regional de Saúde, aos hospitais e aos centros de saúde, para tratar das suas doenças crónicas, que não podem, com receios e sem uma preparação para os receber nestas unidades de saúde, ficarem afetados. E, portanto, nós apresentamos exatamente uma proposta na urgente planificação e de atenção para com estes doentes que têm doenças crónicas e precisam de continuar a ser tratados. A ser acompanhados. Se tivermos em atenção as notas, enfim, emitidas pelo PSD, a própria página do PSD, vemos que estas propostas vêm surgindo diariamente. O que lhe pergunto é, elas têm sido consensualizadas com o maior partido e que suporta o Governo, com o Partido Socialista? Eu devo dar nota de que muitas, na cronologia de todas as propostas que eu formalizei e outras através dos deputados, muitas delas, ao longo destes tempos, nós apresentamos de véspera, no dia seguinte ou dias depois, elas foram concretizadas, no que diz respeito à atitude da ação governativa e, designadamente, da autoridade de saúde pública regional. E, portanto, nessa medida, estou satisfeito porque há uma comunhão. No entanto, existem outras que são de recomendações ao Governo, que vão ter, com certeza, a sua apreciação no Parlamento. O que procurei fazer foi não formular protagonismo, mas antes oportunidades de consensualização, acrescentando e sugerindo. Aliás, tem mantido uma via de diálogo com o Governo? Sim, esta é a minha atitude. Nós procuramos ser atores na política para fazer bem pelo nosso povo e pela nossa terra e por uma governação competente e eficaz. Aliás, tenho gosto de anunciar aqui em primeira mão, nesta entrevista, que hoje mesmo respondi ao Sr. Presidente do Governo, exatamente quanto à proposta que fez do roteiro regional para o Covid-19. Nós tivemos a oportunidade de apreciar, reconhecemos a oportunidade da mesma, aliás, tinha feito uma proposta no passado dia 22 de abril para a elaboração de um plano global de contingência. Este não tem este nome, tem outro, mas quer cumprir este objetivo. Na verdade, replica muito das orientações da Organização Mundial de Saúde, bem como da Comissão Europeia. Nós acompanhamos, mas tive a oportunidade, cá está, na vontade de propor, para além de apoiar, também fiz propostas de inclusão de algumas medidas que estão na carta dirigida ao Sr. Presidente do Governo, bem como uma alteração. Este é já o parecer do PSD sobre este... Já está entregue, presumo que neste momento já está no site e no e-mail da Presidência do Governo Regional dos Açores. E esta proposta é? Nós temos várias propostas para incluir que, no nosso entender, não estão especificadas naquele roteiro. Vou dar alguns exemplos. Nós achamos que deve haver... Com certeza, vou concluir então muito rapidamente. Nós temos uma proposta para distinguir, por exemplo, entre o apoio aos grupos mais frágeis da população, entre os idosos, distinguir os idosos que estão em lares de idosos e aqueles que têm alguma autonomia e estão em seu domicílio próprio. É preciso distinguir. Nós propomos também que haja uma proposta de elaboração de um estudo sobre a população relativamente à pandemia Covid. Nós temos também uma ideia diferente quanto à proposta que o Governo faz, que propõe avaliações de ciclos de mês a mês e nós entendemos que deve ser de 15 em 15 dias, na medida em que, aliás, segue a orientação global da União Europeia e pretendamos que de 15 em 15 dias ela possa merecer uma vigilância mais atuante. Aliás, a vigilância deve ser diária, mas que possa atualizar a atitude regressiva ou progressiva nas medidas de acordo com uma avaliação quinzenal. E, portanto, estamos a ser verdadeiramente solidários e proponentes. A solidariedade não é apenas dizer que está tudo bem, é também acrescentar
ideias, mesmo que possam revestir alguma aparente crítica, elas pretendem ser, sobretudo, proativas na correção. Aliás, tive a oportunidade de, por exemplo, no que diz respeito à utilização das máscaras de tipo comunitário, propor que houvesse esta orientação em vez daquela que tinha sido inicialmente abordada pela autoridade. Felizmente, há agora uma indicação. José Manuel Bolieiro, temos que terminar e colocava-lhe uma última pergunta que tem a ver com as eleições regionais. Este é um ano de eleições legislativas regionais. O prazo previsto para as eleições situa-se entre o final de setembro e meados de outubro. É esta a baliza. Admite que, atendendo a este cenário que estamos a viver, de pandemia e também de surto nos Açores, a data das eleições possa vir a ser alterada e possa sair desta baliza? Eu penso que a nossa prioridade máxima deve ser nesta fase, quer na sociedade em geral, que inclui a oposição, quer o governo e o poder, é concentrar no problema que estamos a viver e esta crise e não em processos eleitorais. Por isso, também acho que esta data ainda é cedo para cogitar, para pensar sobre alterações das datas. O nosso foco hoje deve ser, sobretudo, combater, sob o ponto de vista da saúde pública, o vírus e sob o ponto de vista das consequências negativas na economia. Regionais, do seu ponto de vista? Perdão? Qual é a altura certa para falarmos sobre datas de eleições regionais? Eu creio que depois do levantamento do estado de emergência e evoluir da situação pandémica, quanto ao surto, deveríamos então avaliar esta possibilidade, porque obviamente nesta data e este período, designadamente já vão fazer quase 2 meses, nós estamos confinados, não podemos comunicar com a população, isso condiciona o trabalho político. Nem também me parecia razoável que o Governo estivesse preocupado com campanha eleitoral em vez de resolver os problemas de saúde e da economia e, portanto, eu creio que devemos estender um pouco mais esta atenção sobre esta matéria. Quero, no entanto, Berta, antes de terminar, apenas dirigir uma palavra, como já fiz em relação às famílias enlutadas, aos nordestanços, ao Presidente da Câmara Municipal do Nordeste, ao Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste e ao Delegado de Saúde, que têm feito um excelente trabalho, com enorme dedicação perante a situação muito particular que viveram e creio que merecem a nossa gratidão e o nosso apreço muito especial. José Manuel Bolieiro, muito obrigada por ter vindo ao Telejornal. Tenha uma boa noite. Uma boa noite.